de fogo, de sua própria criação. Só poderá sair queimando-se, enquanto permanecer ali, está abrigado de si mesmo. Para proteger-se do calor que faz a sua volta, congela o coração, pois, além disso, o frio anestesia a sensibilidade e o imuniza da dor alheia. Está pronto o obsessor para sua tarefa. É só, agora, sair em campo, buscar seus comparsas, perseguir seus inimigos e construir um nicho para si mesmo, no mundo espiritual, ligando-se a tenebrosas organizações, dentro das quais os membros protegem-se mutuamente, enquanto mutuamente se servirem. Dentro de pouco tempo, e que é o tempo, em tais condições. O passado, que foi recalcado para os subterrâneos da memória perispiritual, passa à condição de não existente. É como se a vida principiasse novamente, do ponto em que a inocência deixou, há milênios sem conta. O espírito, assim envolvido, acaba por acreditar-se uma criatura sem passado, embora, adstrito à incoerência dos alienados, utilize-se, em proveito próprio, de todo o acervo de experiências e conhecimentos que traz em si, daquele mesmo passado que renega. Se é verdade, pois, que temos de descobrir uma fórmula para levá-lo a recordar, é igualmente verdadeiro que se torna extremamente difícil fazê-lo, porque é justamente disso que lhe foge. Quantas vezes os temos surpreendido a advertirem-se do perigo que representa, para eles, caírem na faixa da recordação. Como reagem, como relutam, como temem os fantasmas interiores, que lhes pareciam desintegrados para sempre na poeira do tempo. Vários recursos são empregados, pelos mentores espirituais dos grupos de desobsessão, para obter dos companheiros desarvorados o mergulho necessário nas lembranças recalcadas. Um dos mais comuns é da projeção dos chamados quadros fluídicos. O espírito vê, diante de si, incoercivelmente, cenas vivas de seu passado, especialmente aquelas que constituem o núcleo de sua problemática, que precisa ser dispersado, para desatar os laços que o prendem às suas angústias e ao seu alheamento. É evidente que as cenas não são criadas com a substância evanescente da fantasia. A matéria-prima, indispensável a essas montagens, encontra-se nos arquivos perispirituais do ser ali presente. Os técnicos desencarnados limitam-se a manipular, com respeito e dignidade, os recursos necessários para desencadear o processo terapêutico, como o médico que ministra um remédio amargo, justificado pela expectativa da cura de seu doente. Não temos, ainda, os encarnados, condições e conhecimentos para apreender a essência das técnicas empregadas para a obtenção das projeções. André Luiz deixa-nos entrever tais processos, em Missionários da Luz, quando narra o trabalho de doutrinação junto a um ex-sacerdote desencarnado. Vários ajudantes de serviço, escreve ele, no capítulo 17, recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico, o que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Esse material, explicou o instrutor, representa vigorosos recursos plásticos, para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros, indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Destaques desta transcrição. O instrutor prossegue, explicando que, com essas formas de energia, recolhida dos encarnados presentes, podem os benfeitores espirituais prestar certos serviços importantes àqueles que se encontram ainda presos ao padrão vibratório da carne, não obstante já se acharem desligados dela, às vezes, há muito tempo. Ante o impacto dessas imagens, que parecem surgir límpidas, vivas e dramáticas, de um passado que julgavam morto, os irmãos desarvorados parecem saltar o círculo de fogo que os envolve, e, como se do lado de fora de si mesmos, têm uma pausa para reexame de suas posições desesperadas. Afinal de contas, o que estão fazendo? Que loucura é aquela em que mergulhamos? De onde vem tudo isso, no passado, e até onde irá, no futuro? Um desses companheiros atormentados, antissemita irredutível, viu os quadros do Êxodo no Antigo Egito, onde foi um dos membros sacrificados da corte do faraó. Recuando mais, porém, foi encontrar raízes muito mais profundas, do drama, na antiga Babilônia, onde, em posição diferente, enfrentara o difícil problema da longuíssima saga do povo hebreu. Pela primeira vez, em muito tempo, perguntou-me, algo perplexo: será que isso não tem fim? Senti que a pergunta era mais dirigida a ele próprio do que a mim,
Mas, disse-lhe que sim, podemos pôr um ponto final nesses círculos viciosos, que buscam eternizar-se dentro de nós, por um esforço da nossa vontade, que só é possível depois de compreendermos a inutilidade do ódio e a força invencível do amor. Às vezes, o espírito acha-se tão profundamente condicionado ao clima vibratório mais grosseiro, que se torna necessário aos benfeitores utilizar ectoplasma, produzido por médiuns de efeitos físicos, não apenas para adensar as formas perispirituais de companheiros desencarnados, que devem tornar-se visíveis, como verificamos no texto de André Luiz, acima transcrito, como para formar os próprios quadros. Num caso particularmente difícil que tivemos, um dos médiuns começou a expelir ectoplasma, enquanto eu dialogava com o espírito incorporado. A certa altura, o ectoplasma formou, para sua visão, as letras de um nome de mulher, antigo amor, cuja lembrança ele procurava recalcar nos porões da memória. Em outro caso, de vigorosa dramaticidade, o espírito viu, sobre a mesa, um grosso livro, encadernado em capa de madeira, sobre a qual estava seu nome, escrito em belos caracteres de bronze. Era a história de sua própria vida. Ele sabia que precisava abri-lo, mas não se sentia encorajado. Era, evidentemente, um recurso, para levá-lo ao reexame de seus atos, ao passado, enfim. Depois de muita relutância, fez o gesto de virar a capa. A primeira página estava em branco. Fez uma pausa e virou mais uma, também em branco. Todo o livro estava em branco. A lição era por demais óbvia. Nada construíra naquela existência tumultuada, durante a qual dominara povos, ao poder da espada impiedosa. As cenas são mostradas com todo o seu realismo, o movimento, os sons, as cores, como se um vídeo-tape as reproduzisse, com toda a sua intensidade e emotividade. Com muita frequência, os espíritos relutam em contemplá-las, e procuram fugir das visões que, não obstante, tornam-se recusáveis, e impõem-se, a despeito deles próprios. A um deles a visão era de uma folha de papel e uma pena. Cabia-lhe assinar o documento, que ele sabia ser uma sentença de morte. Fizera-o, certamente, no passado, e agora reviu o momento dramático, com uma diferença. Alguém contemplava, a curta distância, fixando nele um par de olhos tranquilos, cheios de amor fraterno, provavelmente os de sua vítima. Seu desespero é atroz. Pede que lhe tirem da frente o papel e a pena. Que lhe cortem a mão que assinou a sentença e que fique cego, para não contemplar mais aqueles olhos. Diz que matou uma santa, e informa, uns são canonizados e outros queimados. Muito frequente é a presença de antigos e esquecidos amores, mães, esposas, filhos, ou amigos muito chegados ao coração. Se fosse realizada uma pesquisa estatística sobre tais manifestações, estou certo de que as mães ocupariam o primeiro lugar, destacadamente. A pureza do amor materno permanece inalterável, ao longo dos séculos e das vicissitudes, arrosta as ingratidões, suporta as humilhações, vence o ódio, vence tudo. Lembram-se das cenas finais de libertação? É a mãe que vai buscar o filho amado, nas profundezas de seus tenebrosos domínios. Ela alcançara, já há muito, as regiões da felicidade, mas, e a dor de ter o seu amado preso ainda às paixões do mundo? Vai ao seu encontro, numa descida sacrificial às difíceis regiões em que ele vive e sobre as quais reina, incontestado. Sou Matilde, diz ela, alma de tua alma, que, um dia, te adotou por filho querido e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Quantas vezes temos assistido a reencontros emocionados, que nos velam de lágrimas os olhos. Lembro-me de um deles, em particular. O espírito vinha assediando-nos há tempos, semana após semana. Manifestou-se, primeiro aparentemente muito calmo e tranquilo. Disse que ia passando por ali e resolvera fazer-nos uma visita. Nada queria de especial, iria apenas observar-nos e, se fosse o caso, tomar suas providências. Deixou no ar a ameaça com acento circunflexo partiu. Mal suspeitava eu da demorada aventura que ali começava. Por algumas semanas, observou-nos. Pouco falava nas suas manifestações. Revelou, apenas, que já tinha sob seu controle alguns daqueles que dispunham de maior quantidade de massa cinzenta, mas começava a deixar transparecer, também, certa preocupação, porque algum delator, a seu ver, havia contado a nós os seus propósitos e objetivos. Na vez seguinte suas preocupações estavam ampliadas, porque descobriu que, através de processos de regressão de memória, de nosso conhecimento, estávamos penetrando certos núcleos.
Nessa mesma noite, tem a primeira visão de algo que muito o perturba. Adormece e parte. Na semana seguinte não consegue mais manter-se calmo, como das vezes anteriores. Está indignado, furioso. Diz que tudo ruiu em torno dele. Tinha o poder de um semideus, e fomos mexer com a sua família. Dá murros na mesa, dominado pelo ódio e espicaçado pela humilhação. Se pudesse, me pegaria, para mandar queimar-me vivo. Acaba em pranto, de revolta e de impotência. Em seguida, por outro médium, manifesta-se um espírito feminino e conta a sua dolorosa história. Foi mãe daquele que acaba de retirar-se. Foi, por certo, a sua presença ali, junto dele, que o perturbou há 2 semanas. Ele é bom, diz ela mas muito vaidoso. Ainda vê nele o filho querido de 4 séculos atrás. Ela mesma ainda não está bem. Sofre muito e foi trazida somente para encontrar-se com ele. No passado, enquanto encarnados, também teve um encontro dramático com ele. Ele a abandonara a sua própria sorte e ela enveredara pela degradação mais abjeta. Quando já se encontrava na sarjeta, procurou e foi repelida. Ele se havia tornado muito importante na hierarquia eclesiástica. Os séculos se passaram, e tudo quanto ela esperava, agora, era merecer novamente a oportunidade de ser mãe, mãe digna. Digo-lhe que as mães são seres humanos e, por isso, também erram. Ofereço-lhe a nossa ajuda, que ela agradece, dizendo que tem de voltar para onde está, no momento. Com este caso, desencadeou-se extenso processo, que se desdobrou em aspectos inesperados e de profundas implicações. Nunca podemos, no entanto, esquecer a ajuda daquela mãe humilde, e ainda mergulhada nas dores do resgate, que nos ajudou, com a sua presença amiga, a despertar o valoroso espírito que adormecera nas suas paixões, embalado pelo amor ao poder. Em caso semelhante a esse, o espírito consegue divisar a figura de sua mãe, ajoelhada diante dele, a pedir-lhe perdão. Ele reluta e resiste, porque este, precisamente, o âmago de sua problemática, foi abandonado, por ela, a roda, e por isso ele repete agora, a si mesmo, que não tem mãe. Oramos, damos-lhe passes, e, por fim, ele não mais resiste. Tenho mãe, diz ele. Não sou um desgraçado. De outra vez, num caso a que já me referi a Lures, o espírito tinha um problema pessoal comigo. Era questão antiga, de mais de 8 séculos. Em consequência desse, e de outros desenganos, vagava ainda pelas trilhas da revolta e do rancor. O problema era extremamente difícil, porque se tratava de um caso em que o ódio concentrava-se diretamente sobre um de nós, precisamente aquele que se incumbia de doutriná-lo e esclarecê-lo. Ele se mantinha irredutível, pois minha presença obviamente reanimava nele as antigas paixões e frustrações, das quais não conseguira desembaraçar-se. Foi num desses pontos críticos do diálogo que outro médium me disse que um espírito presente desejava dizer alguma coisa diretamente a ele. Era sua mãe. Elevei meu pensamento em prece e, com enorme respeito, ouvi o diálogo através do tempo, entre a mãe amorosa, que não esquecera e sofria com a ausência do filho, e o filho que recusava obstinadamente o amor, porque estava achando impossível viver sem o ódio e a vingança. Pede-lhe ela, com infinito carinho e humildade, que abandone aquela vida e venha para junto de seu coração. Todos estão juntos na família, só ele está ausente. Não está convencido de que lhe recuse. Deseja ouvir dele próprio a negativa. E ele diz que não a quer mesmo, pois seu caso ali é outro. Que ela não se meta, continue a fazer seus bordados. Ela lhe lembra as velhas cantigas e aquele tempo em que ele orava no quarto, em silêncio, junto de Deus. Depois lhe diz que vai deixar o médium, pelo qual lhe está falando, para conchegá-lo junto ao seu coração. Ora, comovidamente, a Mãe Santíssima, em palavras simples, expondo o seu problema e as suas dores. Quando conseguimos, afinal, despertar o amado companheiro, dirijo a ela um pensamento de infinita ternura e gratidão, porque estou certo de que, sem o seu concurso, não o teríamos alcançado. Bem que ela poderia também ter guardado certa mágoa de mim, porque fui um dos agentes de sua angústia, mas não teve para mim uma palavra de censura ou de amargor. Em outro caso, também muito difícil, o espírito, autoritário e empolgado pelas suas ideias e pelo seu rancor, recebeu, diante de nós, a visita de um menino, teria sido seu filho ou neto, que o desarmou com seu carinho, seus apelos, sua ternura infantil, saltando, sem cerimônia, para o seu colo. Basta um momento assim, de ternura, de recordação, de amor,
para que a luz penetre o coração angustiado desses queridos companheiros, perdidos num dédalo de sentimentos confusos, cercados de sombras, dominados pela aflição. De outras vezes, amigos e parentes acham-se presentes, mas não se revelam a visão do Espírito manifestado. Respeitemos suas razões, que usualmente são válidas. Não teria ainda chegado a hora do reencontro. Numa dessas oportunidades, o Espírito viera dar uma ajuda, no caso de um companheiro de quem estávamos tratando. Em tempos idos, fora um dos principais instrumentos dos terríveis desvarios daquele a quem desejava, agora, ajudar a libertar de suas angústias. Mesmo assim, ainda trazia ressaibos de ironia. Ao manifestar-se, fez uma saudação: divino, divino. E o médium dobrava-se sobre a mesa, de braços estendidos, fazendo mesuras. Servir aos imperadores romanos. Eles ainda se julgavam deuses, dizia. Estava, porém, bastante lúcido. Informou-me de que, nesse ínterim de quase 2 milênios, tivera outras encarnações. Lamenta a perniciosa influência que exerceu sobre os seus soberanos, assolando-lhes paixões aviltantes. Eram pobres criaturas desequilibradas, mas ele, não, estava perfeitamente lúcido e consciente do que fazia, utilizando o poder dos Césares para promover seus interesses inconfessáveis. Por isso, estava ainda preso a eles. Quanto ao cristianismo, já sabia, naquele tempo, que era a doutrina melhor, mas rejeitou-a deliberadamente, porque não lhe convinha. Digo-lhe que precisa, agora, encarar seu antigo amo, não como um poderoso, mas como um espírito infeliz, desarvorado e sofredor, que precisa de muita ajuda e compreensão. Promete ajudar e diz que o que o salvou foi a visão de um homem pregado à cruz, na antiga Roma, e cujo olhar não mais esquecera, através dos tempos. Aqueles olhos lhe penetravam as mais profundas e ignotas camadas do ser. Diz-me uma palavra de muito afeto e anuncia que ficaria ali, ao lado, à minha direita, invisível ao seu antigo chefe, pois não chegara ainda o momento de apresentar-se a sua visão. Poderia perturbá-lo. E me diz, com inesquecível toque de autenticidade, que ele era uma criança grande, fácil de conduzir. Bastava dar-lhe a impressão de que a decisão tomada fosse dele. Eu deveria fazer isso, só que agora, para o bem, enquanto ele o fizera para o mal. Antes de desligar-se do médium, disse-me, ainda, que sabia dos planos, já assentados, a respeito da próxima encarnação de seu antigo chefe, e que não iria ser nada fácil. Despedimo-nos com uma palavra de afeição muito sincera e amiga. Este espírito deixou em mim uma sensação de fraternidade, compreensão e simpatia. Conhecedor de suas próprias aflições interiores, conservava-se, no entanto, consciente e disposto a corrigir-se, muito embora sabendo que era longo o caminho a percorrer, em vista da profundidade a que descera. Nunca sabemos, pois, que métodos e recursos empregarão os nossos mentores espirituais, na sua nobre tarefa de despertar os companheiros que permanecem hipnotizados às suas angústias. Às vezes, utilizam-se da projeção fluídica. Os quadros são apresentados com todo o seu vigor e realismo, com cenários, personagens, cores, sons, movimento, emoções, mas formados com material sacado do subconsciente do espírito, animado por meio de recursos retirados, como explica André Luiz, dos presentes em torno da mesa de trabalho. Esses quadros exibem figuras humanas, também, é claro, mas continuam sendo projeções. De outras vezes, não obstante, é necessária a presença real dos espíritos ligados aos manifestantes, em recentes ou antigas encarnações. Eles se apresentam aos seus olhos, conversam com eles diretamente, ou através de outro médium, ou se tornam semi-materializados, para poderem impressionar seus sentidos, mais pela presença de suas vibrações pessoais, do que pelo mero apelo da memória. Nos casos em que essa presença se faz indispensável, os benfeitores espirituais incumbem-se de localizar os espíritos ligados ao irmão que precisa de ajuda, e de trazê-los ao ambiente do trabalho, ainda que estejam encarnados, quer se encontrem endividados ou redimidos perante a lei. Já vimos, aqui mesmo, caso em que o espírito manteve o diálogo com a antiga esposa, no momento encarnada, que ele assassinara na Idade Média, no impulso de paixão e ciúme. É preciso, pois, muito respeito com o trabalho dos nossos mentores invisíveis, depois, naturalmente, que lhes demonstrarem seus conhecimentos e sua capacidade, bem como a segurança com que executam suas tarefas. Antes que inspirem essa confiança em nós, seria arriscado segui-los confiadamente,
pois há espíritos ardilosos, que se apresentam revestidos de peles de mansos cordeiros, para melhor dominar e impor as suas condições. Uma vez, porém, identificados como autênticos trabalhadores do Cristo, deixemos a sua iniciativa à condução dos trabalhos. Isto não significa que devamos cruzar os braços e deixá-los fazer tudo, assistir a tudo sem espírito crítico e sem a necessária vigilância, de que tanto nos falam eles. Não é tudo que eles podem fazer por nós. Mesmo o grupo mais bem ajustado, integrado num trabalho sério e fecundo, poderá ser sutilmente envolvido pelos ardis das sombras, naquilo em que os nossos compromissos e erros passados nos sintonizem com os companheiros desarvorados, muitos deles nossos antigos comparsas. É claro que os trabalhadores da seara do amor precisam de nossa colaboração, de seres encarnados, pois, do contrário, tudo fariam sem nós. Sabem eles, no entanto, que há sempre, em nós, um componente de incerteza, de falha, de descuido, que pode pôr tudo a perder. Eles nos assistem com desvelado carinho, amparam-nos nas horas de incerteza, ajudam-nos nos momentos de fraqueza e de desânimo, mas não podem fazer, por nós, aquilo que nos compete. Estejamos, pois, muito atentos. Quanto à tarefa que lhes cabe, não obstante, estejamos tranquilos, tudo será feito, desde o planejamento cuidadoso até o último pormenor de execução, com todas as opções e alternativas previamente examinadas. São eles que nos preparam o trabalho, dão-nos o apoio, a inspiração, os recursos e a sua presença constante, segura, tranquila. É certo, porém, que não poderão garantir o resultado, mesmo naquilo que lhes cabe fazer. Não estão manipulando mecanismos cibernéticos, mas cuidando de seres humanos, dotados de livre-arbítrio, imprevisíveis e, às vezes, muito bem dotados intelectualmente, e que não se deixarão conduzir pela mão, como crianças tímidas e ingênuas. Eles sabem, por outro lado, que somos julgados não pelos resultados que alcançamos, mas pelo esforço que empregamos em atingi-los. Procuremos respeitar-lhes o planejamento e a execução, pois a visão que têm dos problemas suscitados é incomparavelmente mais ampla do que a nossa, embora não infalível, que infalível só é a visão divina. Naturalmente que, de certa forma, participamos de algumas fases do planejamento e dos contatos realizados no mundo espiritual, acompanhando-os em excursões pelo mundo da dor, durante os desprendimentos. Mas nosso conhecimento é muito limitado, para autorizar-nos a precipitar qualquer situação. Se, por exemplo, ainda não é chegado o momento de exibir uma projeção fluídica, não tentemos forçá-la, com passes e sugestões verbais, ao espírito manifestado. Se os companheiros dele, ali presentes, devem ser exibidos a sua visão, ou não, também ignoramos. Enfim, a nossa posição é de ativa expectativa. Para isso, precisamos, especialmente o doutrinador, estar com as antenas psíquicas permanentemente sintonizadas com os trabalhadores invisíveis, para captar-lhes, através da intuição, as sutis instruções que nos ministram. E, definitivamente, não nos envaideçamos com o resultado do trabalho realizado. Cabe muito pouco, a nós, dos méritos. Baste-nos a alegria do dever cumprido, a doce felicidade de ter, uma vez mais, servido de humildes e imperfeitos instrumentos da pacificação. A crise. O doutrinador precisa estar atento aos primeiros sinais de que o espírito manifestante começa a ceder, para que ele próprio doutrinador possa reformular a sua tática. Espíritos muito agressivos e violentos manifestam-se, de início, irritadíssimos, em altos brados, dando murros na mesa, proferindo ameaças terríveis. Não é possível, nessa condição, argumentar com eles. É preciso esperar que o vagalhão impetuoso do rancor se desfaça, por si mesmo, na praia mansa. Se opomos resistência, a explosão é inevitável e o dano pode ser irreparável. É preciso ter paciência e esperar. Não ficar mudo ante a sua cólera, mas não opor grito contra grito, murro contra murro. A cólera passa, pois é muito difícil sustentá-la indefinidamente contra quem não nos oferece resistência. Por este motivo, são tão importantes os primeiros diálogos de cada manifestação. Mesmo irritado, esbravejando, ameaçador, o espírito deve ser recebido com respeito e carinho. Se a conversa for bem orientada, ele nos respeitará e, aos poucos, irá compreendendo que não precisa gritar seus argumentos. Nesses casos, costumo dizer, aos queridos companheiros desatinados, que só grita aquele que não tem razão. O fato, porém, de reduzir o volume de seu vozerio,
Não significa que já esteja resolvido o seu problema. Ao contrário, é a partir desse ponto que começa a fluir o diálogo que poderá levar-nos a um entendimento com ele e ao seu eventual despertamento. Antes disso, a argumentação é inútil, porque ele só deseja gritar, e, se o tentarmos, falaremos juntos, ou ele não nos ouvirá, pensando apenas no que nos dirá a seguir. Mas, pelo menos, com a voz no tom normal, abre-se uma perspectiva de entendimento, mesmo que ele esteja bem longe de entregar-se à verdade. Encontra-se ainda convicto da justeza de sua posição, e a batalha verbal poderá ser muito longa, contudo, já é possível uma conversa entre dois seres civilizados. De certo ponto em diante, porém, a sensibilidade do doutrinador o advertirá de que o manifestante começa a ceder, sua cólera esvaziou-se, sua palavra não tem mais aquele fator de convicção, seu espírito parece cansado e disposto a uma acomodação. Não que ele o reconheça nesses termos, pois insistirá e poderá ter ainda surtos de reação, lutando interiormente consigo mesmo, temendo ser dobrado pelo doutrinador, o que é, para ele, uma humilhação, mas, ao mesmo tempo, desejando intimamente, ou inconscientemente. Aos primeiros sinais de que a reação salutar começou, o doutrinador deve abandonar sua técnica de contestação e argumentação, para entrar na fase de doutrinação propriamente dita. É hora de falar-lhe com carinhosa franqueza, tentando mostrar-lhe a inutilidade de seu desesperado esforço de lutar contra Deus e, portanto, contra seus próprios interesses pessoais. É hora de fazer um apelo para que ele se detenha um pouco, para pensar, adverti-lo de que não precisa converter-se à nossa crença, aos nossos princípios. Não iludi-lo com a paz imediata, que ele sabe muito bem ser impossível. A luta continua à sua espera, intensa e dolorosa como nunca, só que, uma vez despertado para a realidade, ele poderá iniciar o período do sofrimento redentor e não daquele que ainda mais o mergulha nas profundezas do erro. O momento é oportuno, também, para dirigir o seu pensamento para a sabedoria eterna do Evangelho. Não que só agora seja possível falar-lhe do Cristo, é que só agora os ensinamentos de Jesus começam a ter, para ele, um sentido novo, aceitável. Mais do que nunca, ele deve estar certo da nossa absoluta sinceridade e do nosso afeto desinteressado. Ele precisa saber que não estamos pelejando naquele momento, por uma causa ou pelos interesses de um obsidiado, mas por ele próprio, obsessor. Argumentava eu, certa vez, com um desses companheiros desarvorados, que perseguia sem tréguas uma pobre criatura, quando ele me perguntou, irritado: "Você é advogado dela?" "Não", disse eu traço, "sou advogado seu." Sabem que esta simples frase o levou a ver-me sob nova luz e a aceitar-me. Daí por diante, começou a ceder. Percebemos que a fase da aceitação chega por pequeninos e quase imperceptíveis sinais. Começam a ouvir-nos com um pouco mais de atenção, a voz desce de tom, aceitam um ou outro argumento nosso, e chegam até a uma ou outra palavra de velada e tímida afeição ou respeito. Um diálogo um tanto difícil, com o brilhante e combativo espírito de um ex-inquisidor, foi suspenso, certa vez, a meu pedido, a fim de que eu pudesse fazer uma prece. Como sempre, ele ouviu em silêncio, pois a prece tem esse condão de fazer calar a imensa maioria dos espíritos desajustados, mesmo os mais violentos. Terminada a rogativa ao alto, ele disse, como se pensasse em voz alta: "Uma coisa é preciso reconhecer, você ora com sinceridade. A partir desse ponto, estarão mais acessíveis, mas a batalha pode durar ainda muito tempo, alongar-se por outras oportunidades de manifestação e, mesmo assim, não sabemos, muitas vezes, se, ao partirem, eles estão realmente convencidos e prontos a mudar de rumo, ou se apenas levam uma disposição para reexaminar suas convicções. De qualquer maneira, porém, levarão no coração as sementes de um futuro, que pode ser próximo ou remoto, mas que virão fatalmente a germinar, um dia, em explosões de luz. Ao cabo dessa fase de maior receptividade aos pensamentos e afeição do doutrinador, pode ocorrer, então, a crise. É com trema o momento mais dramático da manifestação, o espírito começa a sentir que não terá forças para resistir aos apelos da verdade. Está, ainda, sobre o fio da navalha, como diz a expressão inglesa. Sente fugir o terreno em que pisa. De um lado, a perder-se nas trevas do passado, um terrível e doloroso acervo de loucuras e desenganos lastimáveis, ilusões desastrosas e erros clamorosos. Do outro, a incógnita do porvir. Ele se debate entre os dois abismos, o passado e o futuro. Ambos o chamam, ambos o atraem.
Que decisão tomar? Permanecer na faixa do erro que, de certa forma, o abriga da terrível realidade, ou lançar-se, de uma vez, aos braços da dor que redime? É preciso respeitar sua hesitação e assisti-lo no seu estado de pânico. Entre um mundo que rui e outro que ainda não construímos, a sensação de atordoamento é inevitável, mesmo nos mais valorosos espíritos. Temos que entender, também, que quase todos eles estão absolutamente convencidos de sua própria verdade. Ou estavam, até o momento. O fato de permanecerem envolvidos em erros de julgamento aflitivos, não lhes tira o valor, não lhes reduz o conhecimento, não exclui o fato de que são espíritos, às vezes altamente qualificados e experientes, apenas, e isso é tudo, operam desastrosamente, do lado negativo da faixa vibratória da vida. Não é fácil, para aquele que está convicto da legitimidade de seus caminhos, pular por cima da linha invisível que separa o bem do mal. Afinal, o livre-arbítrio assegura-nos, a todos, o direito de escolha. A decisão é difícil, mesmo. Tenhamos paciência e procuremos ajudá-lo a tomá-la sem precipitação, mas com firmeza. Certa vez, recebemos um companheiro excepcionalmente violento e agressivo. Acostumara seu poder incontestado, a mandar, a punir, a intimidar, tanto na carne, quanto no espaço. Ameaçava, gritava, dava murros. Deixei-o falar, interpondo apenas uma ou outra observação, a fim de que o ímpeto do vagalhão se quebrasse contra a branca areia da paciência e do amor. Claro que interpreta minha calma como covardia. Desesperançado de arrastar-me para o debate estéril, no campo puramente filosófico, promete, afinal, pensar no assunto, pois acabou tocado pelo sentimento de afeição que encontrou entre nós. Estava ameaçando ceder, mas era ainda muito cedo para uma decisão final, como vimos nas próximas sessões. Na semana seguinte, voltou novamente agressivo e irritado, alegando que quase havia caído, por causa da nossa afeição, mas que conseguira reagir. Não está convencido, mas concordou em não gritar mais e a não nos incomodar, dali em diante, com a sua presença. Seguirá seu caminho de sempre, eu acrescentou. Poderia enganar você e dizer que estou convertido, mas não quero fazer isso. É honesto, responde com dignidade a nossa tentativa de aproximação e entendimento. Agradeço sua lealdade e ele segue procurando atrair-me para o debate. Qualquer argumento que lhe apresente, ele o vira à sua maneira, para servir aos seus propósitos e justificar sua filosofia de vida. Faz pouco da minha inteligência, que ridiculariza a vontade. Bem que se esforçou, diz ele, em mostrar-me o caminho, somente se deixaria convencer pela argumentação, nada mais. O doutrinador precisa estar preparado para situações assim. Em primeiro lugar, como já vimos, o clima da discussão é o que convém a esses irmãos atormentados. A conversa mansa e a busca de entendimento não interessa aos seus propósitos. Em segundo lugar, é preciso considerar que nada temos a dizer-lhes que eles não saibam. Conhecem perfeitamente a sua condição de espíritos desencarnados, a responsabilidade que assumiram perante a lei, o conceito da reencarnação, a imortalidade, a existência de Deus. São inteligentes e experimentados. Não é, pois, pelos caminhos frios da mente que chegaremos a eles e, sim, através do roteiro luminoso do amor fraterno. E é precisamente por isso que, consciente ou inconscientemente, procuram arrastar-nos para o debate, terreno firme, que conhecem e no qual podem esgrimir à vontade seus argumentos, de um ponto de vista vantajoso. Quanto ao campo sentimental, consideram perigoso, porque está minado de imprevistos. Quando menos se espera, surge do passado uma lembrança esquecida, o vulto espiritual de um ser a quem muito amaram, o apelo de uma voz cariciosa. A certo ponto, cessa a conversa e ouro. Ele ainda insiste em falar e prosseguir o debate, mas acaba calando-se. Quando tenta reagir fisicamente, está preso pelos pulsos por um laço fluídico, invisível a nós, mas que o mantém fortemente contido, por mais que se esforce. Volta a esbravejar, ameaçar. Começa a crise maior. É evidente que tenta, ainda, reagir, e procura acalmar-se, dizendo que estou me esgotando inutilmente na tentativa de dominá-lo. Não tenho a menor intenção de dominá-lo e, sim, de despertar o seu espírito. Dou-lhe prolongados passes, enquanto a crise se adensa e aprofunda. Subitamente, ele começa a gritar que não quer e não pode fazer aquilo, e informa, realmente em pânico, que tudo está ruindo em torno dele e dentro dele. Por fim, chora, desesperado, e parte. Este irmão voltou mais uma vez,
Na semana seguinte, apresenta-se completamente desarvorado, mas ainda procura iludir-se, tentando convencer-se de que está vivendo um pesadelo, do qual vai acordar a qualquer momento. Digo-lhe que, ao contrário, agora que ele acordou de um pesadelo multissecular, ele está arrasado. Confessa que, pela primeira vez, tem medo, está vazio e quer dormir, para esquecer. É o grande momento da compreensão, da ternura, do amor fraterno. Muito respeito pela sua crise, muito carinho com as suas dificuldades, seus temores, seus desesperos. Ele sabe, ou pressente, o que o espera, em termos de resgates dolorosos, que se estenderão pelos séculos futuros, até onde e quando, somente Deus saberá. É preciso ajudá-lo, com muita paciência, levá-lo, ternamente, a dar o passo final, que o tira de cima do fio da navalha e o coloca no lado positivo da fronteira da nova existência, cujas perspectivas se abrem diante dele, mas que ele ainda não consegue lobrigar com precisão. É necessário assegurar-lhe, nesse momento, a presença infalível de Deus em nossas vidas, o amor indubitável do Cristo, que deseja que o pecador se salve, e não que seja condenado a conviver com angústias que parecem eternizar-se. Além do mais, como temos visto, nunca falta, nessa hora, a presença de antigos e esquecidos amores, mães, esposas, irmãos, amigos, que nos ajudam na fase final da doutrinação. Este é o momento mais emocionante de todo o trabalho. O espírito, em crise, precisa, mais do que nunca, de uma palavra de sincera afeição. Mesmo que ainda tente uma reação desesperada, de última hora. Num caso desses, o irmão entrou em crise e começou a monologar, enquanto ficou ao seu lado, em silêncio reverente. Depois de algum tempo, ele se volta para mim, e isso me comove profundamente, e me propõe uma visita minha aos seus domínios. Diz que determinará aos seus guardas que me deixem passar livremente. Você sabe, acrescenta, que eu não te farei mal algum. Começa, em seguida, a ver cenas do seu passado distante. Ainda reage, tentando sugestionar-se de que é forte e não vai cair, mas sente um arrastamento incoercível, e vocês, dirigem-se a companheiros invisíveis, com essas caras luminosas, que estão aí me olhando. E para mim, e você? Não diz nada? Só sei dizer duas palavras, meu amigo. Ele a repete, e depois esbraveja, maldito lago. As visões o atormentam implacavelmente. É o lago abençoado em que pregara o Cristo. Está arrasado, e diz que precisa recompor-se, pois seus soldados estão lá fora e não devem vê-lo naquele estado. Chama-me de traidor, mas não sinto nele nenhum ódio, é apenas desespero. Alguém, de elevada condição espiritual, uma mulher, o espera no limiar da nova existência, mas ele ainda reluta. Pensa em pedir uma licença aos seus chefes e afastar-se, por algum tempo, do trabalho. Estas crises caracterizam-se pela revolta, ante o inevitável. Há, porém, as que precipitam no arrependimento e no remorso mais patético. A um desses pobres irmãos desarvorados, que se manifestara com requintes de arrogância e ironia, vimos obrigar o médium a ajoelhar-se, em pranto. Julga-se um abutre sem remissão. Tivera o privilégio de viver na época do muito amado Francisco de Assis, a quem conhecera pessoalmente, mas cuja mensagem, de amor sem limites, não conseguira ainda assimilar. Ao contrário, dedicava-se, com todo o poder de sua inteligência e de seus conhecimentos, à pavorosa técnica do crime religioso, segundo conceituação de um dos nossos companheiros. Em suma, a crise manifesta-se de muitas maneiras, mas dentro de certas configurações padronizadas: arrependimento, temor, revolta ou deslumbramento. Vem sempre acompanhada de profundas emoções. Não é um momento que o espírito consiga viver com indiferença e frieza, sendo, por conseguinte, a oportunidade preciosa, que o doutrinador não pode deixar passar, para alcançá-lo através do sentimento, da emotividade, do afeto. Trate-o com muito carinho, guie os seus passos vacilantes pelo novo caminho que começa a trilhar. Não o force, mas procure não desperdiçar a ocasião de estimulá-lo a tomar a decisão que vai mudar sua vida. Não tente enganá-lo, acenando-lhe com um paraíso imediato, que ele sabe não estará ao seu alcance. Não o atemorize com ameaças, não carregue nas cores do sofrimento que o espera. Seja simples, humano, amoroso, realista. Ofereça-lhe a sua ajuda, mencione a assistência espiritual que estará ao seu dispor, não para fazer por ele, mas para fazer com ele, o trabalho de reconstrução que o aguarda. Lembre a necessidade da prece constante, da confiança,
da coragem otimista. Destaque os reencontros espirituais com seus amados, que há tanto tempo esperam. Não se esqueça de que a dor e o temor o atormentam. Coloque em seu coração a semente da esperança e mostre-lhe, confiante, as perspectivas da paz. A essa altura, ele não pode mais voltar sobre os seus passos, para a proteção feroz da sua antiga organização ou do seu regime de responsabilidade pessoal. Seus ex-comparsas não mais o receberiam, senão para castigá-lo pela sua fraqueza. Ele não pode mais contar com aqueles que pensava serem seus amigos, e aqueles que o esperam, para ajudá-lo. Ele não os conhece muito bem, ou então, sente diante deles uma vergonha mortal, pela enormidade de seus desvarios. Além do mais, ele teme vinganças cruéis, pois esse foi o clima em que viveu durante séculos, ou milênios. O assusta-se ante a perspectiva de encarnações extremamente penosas, em corpos deformados, cegos ou mutilados. Um típico exemplo desses, quando o espírito fica sobre a linha, contemplando as duas perspectivas, passado e presente, tem-o num caso de que tratamos. Era extremamente rebelde, rude, agressivo e violento, fora também um inquisidor. Ao despertar para a verdade, confessa a aflição que experimenta. Diante da enormidade de suas culpas, não se julga digno da afeição de espíritos tão elevados, como de sua mãe. Está perplexo ante a cegueira espiritual que, por tanto tempo, o impeliu a cometer tantos e tão graves desatinos, e o impediu de atender ao apelo de seus verdadeiros amigos, dos quais nem percebia a presença junto de si. Preocupa-se com aqueles que liderava, no mundo das sombras, que, a seu ver, ficariam agora ao abandono. Digo-lhe que Deus vela por todos nós e que uma tarefa que poderia desempenhar, mais tarde, seria precisamente a de ajudar a recuperar os irmãos que ainda ficaram nas sombras. Pede que oremos por ele e que o perdoemos pelo tratamento que nos deu, de início, com a sua agressividade. Também eu lhe peço minhas desculpas, por uma ou outra palavra mais enérgica, necessária, às vezes, para o despertamento. Ele chora, pela primeira vez em muito, muito tempo, segundo nos informa. E parte. Perspectivas. O que acontece quando o espírito, assim despertado, nos deixa? São muitos os caminhos que se abrem diante dele. Geralmente, é levado a um local de repouso e tratamento perispiritual e mental. No momento é o de que mais precisa, além da certeza de que os seus antigos amores acham-se novamente ao seu lado, com o mesmo carinho de antigamente, de sempre. Trabalhadores espirituais competentes levam-nos para o repouso e a reeducação. Quase todos precisam de mergulhar em nova reencarnação quanto antes e, assim que estejam em condições, começa o preparo, sob a direção de espíritos especializados e altamente qualificados. Em alguns casos, raros, eles são trazidos para despedirem-se de nós. Certa vez, um dos nossos amados mentores utilizou-se do espaço de tempo que costumamos reservar para a mensagem final, para uma prédica, emocionada e belíssima, a 3 espíritos que, tratados pelo grupo, cerca de um ano antes, partiam, agora, para a reencarnação na Terra. É possível que a providência da reencarnação tenha que esperar mais tempo, mas esse estudo e planejamento não está mais na alçada do grupo mediúnico, transcende suas qualificações e possibilidades. O mundo espiritual tem sua programação meticulosa, o trabalho bem dividido e especializado, que não pode ser prejudicado com a interferência de curiosos ou de diletantes inexpertos. A partir do momento em que os companheiros são recolhidos, por esses discretos e competentes trabalhadores do Cristo, tranquilizemo-nos e demos nossas graças a Deus, pois eles estão em boas mãos. Isto não quer dizer que a nossa tarefa estará sempre concluída nesse ponto. Poderemos ainda prestar alguma colaboração no plano espiritual, durante os desprendimentos do sono, mas em tarefas de menor importância, das quais nem tomamos conhecimento consciente a não ser excepcionalmente. De modo geral, cessam os encargos do grupo mediúnico ao entregá-los aos trabalhadores dos planos superiores. Cabe agora voltar-se para outro médium e receber o novo companheiro. Em raras oportunidades os mentores estabelecem contato entre aqueles que se retardam nas trevas e os que tiveram a coragem de cruzar a linha. É com acento circunflexo que a primeira impressão dos que ficaram nas sombras é a de que nós violentamos a vontade do companheiro, levando-o à força, e contra sua vontade, para prisões e castigos. Acham que, se fosse possível conversar com eles, os convenceriam a voltar à vida de crimes. Em casos excepcionais, este reencontro é proporcionado, com as cautelas que, por certo, podemos imaginar,
Ainda que não tenhamos condições de conhecê-las num caso desses, uma companheiro desarvorado manifestou-se em grande aflição, porque havíamos feito cair o seu chefe e ele estava reduzido a um trapo sua expressão. Mas, não lhe foi difícil verificar, por si mesmo, que o antigo chefe não fora obrigado a converter-se, e nem desejava voltar sobre seus passos, para reassumir seu posto no mundo das sombras. Fora vê-lo pessoalmente. Em outra ocasião o manifestante disse-nos que, durante a semana, após termos conseguido conquistar o seu líder, ele se reunira com os demais companheiros, para mentalizá-lo e ajudá-lo no seu desespero, pois interpretavam as vibrações de aflição, que dele recebiam, como um apelo do ex-comparsa, que acreditavam prisioneiro nosso. Logo, porém, verificou seu engano e acabou também cedendo aos nossos argumentos. Em resumo, o trabalho prossegue no mundo espiritual, junto ao companheiro resgatado dos porões tenebrosos da dor e reconvertido à doutrina do amor, mas a nós, encarnados, a participação, ainda que importante, em certos casos, será mais modesta ou, pelo menos, de outra natureza, que não diga a respeito especificamente ao trabalho mediúnico. O intervalo. Muito trabalho, no entanto, desenvolve-se no mundo espiritual, entre uma sessão e outra, trabalho complementar, como vimos, embora de menor vulto, e trabalho preparatório, muito mais amplo, difícil e constante. Companheiros nossos por várias vezes nos têm falado de verdadeiras sessões mediúnicas que se realizam, nas horas mortas da noite, com os médiuns desdobrados pelo sono fisiológico. Esse trabalho preparatório é particularmente indicado para os casos em que os espíritos a serem tratados acham-se de tal forma envolvidos em vibrações pesadas, que o contato direto com o corpo físico do médium poderia acarretar choques penosos e até perigosos. Nestes casos, os mentores levam, a um ponto de reunião, tanto os componentes encarnados do grupo, quanto os espíritos necessitados. A tarefa preliminar desenrola-se sob condições que ainda desconhecemos, mas, ao manifestar-se, afinal, no grupo encarnado, o espírito está mais predisposto ao entendimento ou, pelo menos, não tão impetuoso e violento, e talvez mais afeito à organização mediúnica. São inúmeras, porém, as tarefas desenvolvidas durante a semana, entre uma sessão e outra, com os companheiros que se acham em tratamento e já tiveram uma ou mais manifestações do grupo. Com frequência ouvimos-los referirem-se aos encontros que mantivemos no mundo espiritual, durante os nossos desprendimentos. O doutrinador tem que estar bem atento a esse pormenor. É necessário lembrar-se de que o espírito manifestante nem sempre está consciente do fato de que os encarnados esquecem-se do que se passa enquanto estão desdobrados pelo sono comum. Por outro lado, não deve fingir que sabe de tudo, porque, a uma pergunta mais embaraçosa, ele terá que confessar sua ignorância. A atitude indicada é conservar-se na expectativa e acompanhar, com extrema atenção, o pensamento do companheiro manifestante, naquilo que ele vai dizendo. Não se esqueça de que os espíritos nessa condição pensam alto, ou seja, praticamente tudo quanto formular no pensamento, o médium transmite. Um deles me disse, certa vez, eu sei. Você já me falou sobre isso no nosso encontro. Outros me perguntam, por que você me chamou aqui? É preciso estar preparado para uma resposta que não revele total ignorância e surpresa, nenhum conhecimento que nossa memória consciente não guarda. Em casos como esse, é preferível ser honesto e dizer ao companheiro que ele precisa lembrar-se de que os seres encarnados não costumam registrar na memória consciente aquilo que fizeram em seus desdobramentos. Um desses disse-me, ao reiniciar o diálogo interrompido na semana anterior, acho que dei um fora. E contou um caso. Durante a semana, introduzira-se sorrateiramente em uma reunião que mantivemos, no espaço, com aqueles que ele chamou de nossos diretores. Ficar escondido atrás de uma coluna, a observar e ouvir, certo de que ninguém ali sabia da sua presença. Ao que tudo indica, tencionava espionar a nossa reunião. Depois descobriu que, ao contrário, não apenas sabiam que ele estava ali, senão que o haviam permitido, pois era até esperado. Não sei o que foi feito e dito nessa reunião, mas é certo que, ao manifestar-se no grupo mediúnico, na semana seguinte, ele estava profundamente modificado e até mesmo atônito. Não sabia o que se passara com ele, mas disse que olhara num espelho e não se reconhecera. Perdera a noção da sua identidade pessoal. Isto foi o princípio de um processo de regressão de memória em que se precipitou e ao qual me referi a Lures, neste livro, e de que resultaria sua libertação. Em certos grupos de desobsessão, a atividade noturna,
nos intervalos das sessões, em muito intensa. Os mentores espirituais levam os encarnados, desprendidos pelo sono, a reuniões de estudo, de trabalho, de debates de planejamento, ou a descidas profundas e perigosas nos antros milenários da dor, de onde, às vezes, resgatamos companheiros a serem doutrinados em futuras sessões. Já narrei aqui um caso de zoantropia, em que o infeliz companheiro ficara reduzido à forma física de um fauno. Esse irmão foi resgatado ao mundo tenebroso do sofrimento superlativo, numa incursão de que um de nós, encarnados, conseguiu preservar a lembrança fragmentária, ao despertar. As imagens eram as de um sonho comum, mas, como sempre acontece nesses casos, de extremo realismo. Os componentes do grupo, dirigidos pelos benfeitores espirituais, encontravam-se em vasta região desolada, sombria e agreste, que haviam alcançado numa condução rústica, que fazia lembrar um jipe terreno. A certo ponto, pararam, desceram e fizeram o resto do percurso a pé. As peripécias seguintes da jornada não ficaram documentadas na memória do companheiro desperto. Lembra-se ele, no entanto, de uma cena fragmentária, no regresso. Estava do lado de dentro de uma caverna, cujo único acesso ao exterior era uma espécie de chaminé estreita, aberta na rocha. Alguns companheiros ficaram de fora, enquanto os de dentro passaram para eles, com enorme dificuldade, algo que traziam, com extremo cuidado, nos braços, enquanto milhares de formigas pretas e agressivas atacavam ferozmente aqueles que se empenhavam na tarefa. 1 ou 2 semanas depois, aquele algo, que havia sido resgatado, manifestou-se no grupo. Era um ser humano. A indignação dos guardiães do pobre irmão foi inconcebível, pois, segundo apuramos, aquele ser, reduzido à mais abjeta condição humana, era figura importante para seus esquemas nefastos. Na imagem das formigas agressivas, que nos atacavam, ficou documentada a reação tremenda que desenvolveram para impedir-nos. De outra vez, recordei-me, com extraordinária lucidez, de algumas cenas ocorridas numa dessas incursões em território perigoso e agreste. Fomos recebidos no local, escuro e opressivo, com alguns sinais de cordialidade ou, pelo menos, sem hostilidade. Depois, um branco, do qual nada me lembro. Vejo-me, a seguir, já no final dessa visita, sendo perseguido por um grupo belicoso, que tentava agarrar-me, para retirar de mim certa quantidade de sangue. Uma das criaturas, uma mulher, trazia nas mãos uma longa seringa, contendo já um pouco de sangue, grosso e escuro, que pingava no chão. Nesse momento, comecei a escapar-lhes. Era como se eu levitasse. Vi-os correrem desesperadamente atrás de mim, a uns poucos metros abaixo, enquanto eu me afastava, como se voasse, pouco acima de suas cabeças. Algumas semanas depois, apresentou-se o chefe daquela região tétrica, numa incorporação mediúnica. Estava indignado, porque eu havia escapado. Precisavam do meu sangue para os seus trabalhos, e do sangue de nossos companheiros encarnados, também. Eu ficaria surpreso, disse, se soubesse daqueles que o haviam doado espontaneamente, a troco de favores, em pactos que garantiam a uma parte muitos sucessos na vida material, e a outra, o evidente domínio sobre seus espíritos. Ele veio disposto a arrebatar-nos o sangue, de qualquer maneira. Um de nossos médiuns conseguiu registrar, com grande precisão e detalhamento, uma dessas incursões. A meu pedido, escreveu todo o relato, enquanto ainda bem vivo na memória, o que muito nos serviu depois. Nem sempre, no entanto, nos lembramos de tais episódios. Às vezes, os próprios benfeitores espirituais incumbem-se de condicionar-nos ao esquecimento, dado que a recordação poderia prejudicar-nos de alguma forma, ou ao trabalho. Por outro lado, essas incursões são, às vezes, também, no mundo superior, para onde nos levam, amorosamente, companheiros competentes e seguros, a fim de podermos assistir a reuniões de estudo e planejamento, com nossos maiores. É com acento circunflexo difícil, porém, conservar a lembrança delas. Ficam apenas as linhas mestras das instruções recebidas, sob a forma de frases soltas, ou de símbolos, que se imprimiram nos nossos arquivos perispirituais. Outro aspecto importante, que precisa ser abordado, no aproveitamento desses intervalos entre uma sessão e outra, é o da prece. Como as sessões se realizam, usualmente, uma vez por semana, durante os dias em que aguardamos as próximas manifestações, precisamos ter atenção voltada para os companheiros que se acham em tratamento no grupo, não apenas aqueles que ainda não foram convertidos, mas,
Também, aqueles que já se acham recolhidos, para tratamento, nas instituições especializadas do além. Eles precisam de nossas preces e do nosso pensamento construtivo e amoroso, tanto quanto necessitamos do apoio dos nossos benfeitores. A prece é o fio que realiza esse milagre. Não podemos esquecer-nos de que os companheiros desarvorados, que receberam o primeiro impacto de uma incorporação e doutrinação, ficam com os ânimos ainda mais acirrados contra nós. Durante a semana toda haveremos de sentir-lhes a presença ou as mensagens vibratórias de seus pensamentos hostis. Lembremos-nos de que não o fazem por maldade intrínseca e irredutível e, sim, por desconhecimento e defesa. Estão convencidos da legitimidade de seus propósitos e da nossa posição de intrusos, que nada tem a ver com os seus problemas pessoais e os seus planos. Sem dúvida alguma tentarão criar-nos dificuldades, quando nada com as vibrações negativas de seu pensamento. É claro que provocarão, em nós, sensações de angústia indefinível, mal-estar, depressão e desânimo. Só a prece pode socorrer-nos, em tais situações. Oremos por eles, mas com fervor, com amor. É hora de pôr em prática, com toda a convicção, o preceito evangélico que nos recomenda amar os nossos inimigos. Embora não os consideremos como tais, eles assim se consideram. Envolvamo-los numa atmosfera de amor e compreensão, de tolerância e paciência, e procuremos devolver as suas agressões mentais com o nosso pensamento de afeição e carinho, implorando a Deus que os ajude, que lhes mostre a verdade, que lhes ilumine os corações, onde também existe amor, em potencial, pronto a emergir, novamente, das cinzas de muitos sonhos e das sombras de muitas agonias. A qualquer momento que pudermos recolher-nos para a prece, especialmente nas horas e locais em que costumamos meditar, oremos por eles, com muito amor mesmo. Não é difícil. Imaginemo-los como companheiros muito queridos, filhos, parceiros de antigas lutas e até credores nossos, a quem muito devemos. Com frequência impressionante o são mesmo, além de irmãos, que serão sempre, invariavelmente. A doutrinação é um ato de amor. Aquele que não souber amar sem reservas, ou que somente puder amar aqueles que o amam, não está preparado para essa tarefa. É extraordinário o poder da prece. Diria, mesmo, miraculoso, não fosse tão abusada essa palavra extraordinária. Inúmeras e repetidas vezes temos presenciado seu poder invencível. Às vezes, o irmão atormentado, ao manifestar-se pela segunda ou terceira vez, mostra-se extremamente perturbado pelas nossas preces. Um deles disse-me, irritado: "Você vive rezando." Outros se confessam paralisados, em pensamento e ação. Não conseguem mais raciocinar com clareza e levar avante os projetos em que estavam empenhados, perseguições, obsessões, desmandos de toda a sorte. Um deles me disse, certa vez, que havia interceptado meus telefonemas. A telefonista recebera-os em seu lugar, mas sua referência provava que lhe tomara conhecimento da minha atividade mental e emocional durante a semana, pelo menos naquilo que fora deliberadamente dirigido para ele. Para resumir e insistir num ponto, já mencionado, alhures, neste livro, o trabalho de doutrinação não se resume às poucas horas em que conversamos diretamente com os espíritos incorporados aos nossos médiuns. Ele se projeta ao longo dos dias e segue nas realizações da noite, quando, em desdobramento, acompanhamos nossos mentores, nos contatos e nas tarefas que se desenrolam no mundo do espírito. Mantenhamos uma atitude vigilante, construtiva, atenta a pequenos detalhes, que poderiam passar despercebidos, mas que se revelam subitamente de enorme importância na decifração do enigma que esses amados companheiros trazem em si que não podem resolver sozinhos. Muita gente ainda não descobriu que a essência dos milagres evangélicos é o amor. Quando Cristo disse que um dia poderíamos fazê-los também, não estava apenas acenando com uma visão quimérica, para que fôssemos bonzinhos. Ele nada disse que não se conformasse com as suas íntimas convicções, antevisões e experiências. O amor é realmente milagroso, e a prece, o instrumento daqueles que querem realizá-lo. A tarefa dos seres encarnados, num grupo mediúnico de desobsessão, é pouco mais que isso, assistirem à constante realização do milagre sempre renovado do amor. Sonhos e desdobramentos. Páginas atrás, ficou documentada uma referência sumária à atividade desenvolvida pelos componentes do grupo mediúnico, durante as horas de repouso, através de sonhos e desdobramentos. Creio que é oportuno desenvolver um pouco mais o conhecimento desse aspecto, que contém importantes conotações, que não devem ser ignoradas, não apenas em termos gerais de doutrina,
como em sua aplicação prática aos trabalhos de desobsessão. Essa importância ressalta do próprio tratamento que Kardec e seus instrutores deram ao assunto, em O Livro dos Espíritos. Enquanto a questão do sexo dos espíritos